Lá, hoje a gente mergulha numa disputa bem quente lá nos bastidores do Porto de Santos, o maior do Brasil. Uma briga importante, né? Sobre o futuro. Exatamente. O foco é o mega leilão do futuro terminal Tecon 10. E a pergunta que não quer calar: quem é que pode entrar nessa disputa? A gente está se baseando principalmente numa matéria da Folha de São Paulo, que detalhou bem esse conflito, né? Entre terminais e armadores. Isso. E o que a gente tem aqui é um cabo de guerra clássico, né? De um lado, a necessidade, talvez urgente, de um investimento bilionário para desafogar o porto. E do outro, o medo, o receio de criar um monstro, um gigante que acabe dominando tudo. É isso. Bom, vamos tentar desmembrar essa história. Vamos lá. Para começar, o que é exatamente esse Tecon 10? Olha, o Tecon 10 é um projeto de um novo mega terminal. Fica ali na área do Sabuô, em Santos. E a promessa é grande, né? Aumentar a capacidade de contêineres do porto, sei lá, 40%, 50%. É isso mesmo? É por aí. É um salto de capacidade bem significativo. O investimento previsto é pesado, uns 6 bilhões de reais. 6 bilhões? E o concession? Concessão de 25 anos. A capacidade projetada é de 3,5 milhões de TUs por ano. TU é aquela unidade padrão de container, né? Sim, sim. E o leilão funciona como? Ganha quem dá mais? Basicamente isso, leva quem oferecer a maior outorga, ou seja, o maior valor para ter o direito de construir e operar o terminal. Entendi. E quem tá nesse ringue? Quem são os jogadores? Bom, de um lado a gente tem os grandes armadores, donos dos navios, que também operam terminais. São chamados verticalizados. Tipo Maersk, MSC, que já são sócias lá no BTP, né? O Brasil Terminal Portuário. Exatamente. E a CMA-CGM, que recentemente comprou uma parte importante da Santos Brasil. Ah, isso mudou o cenário, né? Falaremos disso. E do outro lado? Do outro lado estão os terminais que se dizem independentes. Eles são representados pela ABTRA, a Associação do Setor. E claro, tem os reguladores no meio disso tudo. Sim, a ANTAC, que é a agência reguladora, está até revendo um estudo de concorrência. O CAD, que cuida da defesa econômica, já deu o pitaco antes, e o Ministério dos Portos, né? Certo. Então, o ponto central da discórdia, o X da questão É justamente isso. Será que esses grandes armadores, a Maersk, a MSC, a CMA, a CGM, que já têm, digamos, um pé bem fincado lá, deveriam ser barrados? Impedidos de competir pelo Tecon 10? é aí que o caldo entorna, né? Exatamente. É aí que a tensão aumenta. E muito. E quais são os argumentos de quem quer restringir? A ABTRA, os independentes, o que eles dizem? O principal argumento é o risco de concentração de mercado. É um risco enorme, segundo eles. Concentração tipo, um vencedor leva tudo. A alegação é que um armador que vença o leilão poderia acabar controlando mais da metade, talvez bem mais, da carga de contêineres do porto. Isso é preocupante. Olha, sim, e a preocupação não é só ter uma fatia grande do bolo. O temor real é sobre o que pode vir depois. Práticas anticompetitivas. Como assim? Tipo, o dono do terminal gigante favorecendo os próprios navios? Exato. Imagine esse cenário. O armador, dono do Tecon 10, prioriza os navios da sua própria empresa, mesmo que, sei lá, outro terminal ofereça condição melhor, preço melhor. Isso prejudicaria a concorrência. Muito. O Angelino Caputo, que é da Abetra, usou uma expressão forte, falou em risco de sufocar a concorrência. E essa história da CMA-CGM comprando parte da Santos Brasil botou mais lenha na fogueira, imagino. GM, os cálculos mudam. A Beatra fala que mais de 70% da capacidade do porto pode ficar na mão de terminais ligados a armadores. 70%. É muito. E é bastante. Por isso, eles propuseram uma cláusula específica chamada Past Share, que na prática limitaria o volume que o vencedor poderia movimentar com base no que ele já movimenta hoje. Uma tentativa de evitar essa dominação total. Entendi a lógica. Mas e os armadores? O que eles respondem? Eles não devem gostar nada dessa conversa de restrição. Não gostam mesmo. Eles dizem que essas restrições são, na verdade, lobby. Lobby protecionista para manter ineficiências e beneficiar quem já está lá. Acusam o outro lado de proteger o próprio mercado. Isso.
A Maersk, por exemplo, argumenta que a experiência internacional mostra que terminais ligados a armadores são sim eficientes e que o foco deveria ser outro, expandir a capacidade do porto que está no limite. Tem esse ponto da capacidade, né? Dizem que o porto opera quase no gargalo. Exato, falam em 90% de ocupação. Então, para eles, o Té-com-Tês é urgente para aliviar isso. Restringir seria atrasar a solução. Faz sentido também. E eles têm mais argumentos contra as restrições? Sim, dizem que limitar quem pode participar do leilão vai diminuir a competição pelo próprio terminal. Menos gente disputando, menor o valor da outorga para o governo. Menos dinheiro entrando. Um argumento econômico para o governo. Isso. E eles rebatem a ideia de que fechariam o mercado. Citam o exemplo da própria Maersk, que usa muito outros terminais além do BTP, que é o dela com a MSC. É uma grande cliente da Santos Brasil, por exemplo. Ah, então eles dizem, olha, a gente não concentra, a gente usa a concorrência também. Defende um leilão aberto para acelerar a modernização. Certo. E como é que está essa novela agora? Qual o status? Bom, a ANTAQ, como eu disse, está reavaliando o cenário competitivo, justamente por causa dessa mudança com a entrada da CMA-CGM na Santos Brasil. Isso mexeu nas peças do tabuleiro. E tem prazo para essa reavaliação? E para o leilão? A expectativa é que o leilão do Tecon10 aconteça até o fim deste ano, 2025. A decisão da ANTAQ sobre as regras, se vai ter restrição ou não, vai ser, assim, crucial. Então, para resumir a história toda, o grande dilema é como equilibrar as coisas, né? Exato. De um lado, precisa atrair esses bilhões para expandir o porto, que é vital para o país, garantir eficiência. E do outro, como fazer isso sem criar um ambiente onde a concorrência seja, digamos, prejudicada, talvez até sufocada no longo prazo. É um equilíbrio delicado. Muito delicado. E essa decisão mexe diretamente com a agilidade e os custos do nosso comércio exterior, né? Afeta as empresas, chega no preço das coisas. Com certeza. Impacta todo mundo no fim das contas. Sim, e isso, sabe, me deixa pensando, além dessa questão de proibir ou limitar a participação ou definir uma cota de mercado para o vencedor, que outras saídas, que outras ferramentas, talvez regulatórias ou contratuais, poderiam ser criadas? Tipo, outras formas de garantir o jogo limpo. Como é que a gente pode garantir tanto esse investimento gigantesco que é necessário, quanto uma competição que seja justa, dinâmica, saudável para todo mundo que opera lá no Porto de Santos pelas próximas décadas? Fica aí a reflexão.